Muda, entendeu, Alexandre? Não parecia um cavalo aqui, então. A gente cheguei um pouquinho atrasado, não peguei aquele pedaço da altura desse comentário. Mas eu li no livro A Sociedade dos Campeões, do Marlan, que foi muito ruim para o resultado da sociedade. Durante 700 anos, a Igreja Católica, naquela época, ela condenou vamos dizer assim, o processo de usar o dinheiro para fazer dinheiro. Né? E que isso depois, mais tarde, com os holandeses, na época do norte, eles fugiram disso, tinham o novo Estado independente, e começaram a comercializar, financiando expedições dos navegadores, que iam viajantes, e vendiam por um valor muito mais, que era a tal montura. E isso deu um grande impulso à economia. A economia que são hoje os protestantes. Né? 8% da população mundial e tem mais da metade da população mundial. E que inclui os Estados Unidos, né? Os ingleses, os holandeses e os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem que ter um pouco de cuidado, porque é um país muito multirreligioso, né? Embora tenha tido lá uma origem. Agora, veja só que lá no tempo de Aristóteles já tinha usura. Mas ele não é uma invenção moderna. Ele condenava a usura? Ele condena a usura dizendo que é a única maneira legítima, no sentido, a única maneira natural, não legítima, de se obter ganhos, né? Ou, concretamente, se obter o produto para a vida, né? Os elementos para a vida real, é você buscar isso na natureza, produzir a solução na natureza. E que isso era assim no início, e que então todas as pessoas faziam trocas de produtos in natura, se chama em termos econômicos de escampo, e depois, como se inventou a moeda para tornar isso mais fácil, a moeda como que enlouqueceu e passou a ter uma vida própria e passou a gerar a ideia de ter coisas para revender ou a ideia de emprestar dinheiro para obter mais dinheiro, são perversões da economia. Daqui ele não chama de economia. Essas coisas são crematísticas. É outra coisa. Mas hoje em dia, a aplicação dos juros, as aplicações dos empréstimos, é muito isso, obviamente, só que o problema é que quando você leva isso ao limite, né, você tem a situação que tem hoje, porque não há um produto real correspondente porque a moeda não tem só uma questão de volume. A moeda também tem o problema da velocidade. Por exemplo, eu e o Fábio aqui vamos montar resolvemos vender limonada na porta do estádio, de mim. Então eu faço uma jarra de 20 litros de limonada e faz outra. Aí eu saio de casa com R$1 e ele sai sem nenhum R$1. E nós, os dois, botamos um preço, combinamos um preço, obviamente, né? R$1 por copo. E aí então, o jogo não acaba, começa a ficar com sede, eu vou lá e compro o meu R$1, compro um copo de limonada do Fábio. Aí eu falo assim, pô, mas tá quente mesmo. Ele pega o R$1 que eu dei para ele e compra um copo da minha limonada por R$1. Mas como a dele está muito boa, então eu vou lá e compro outro copo de limonada que eu termino o jogo, nós dois tomamos R$40 de limonada com uma nota só. Então, significa que a moeda tem dois fenômenos ligados à moeda. Um é a quantidade. No final, eu vou te pedir 50 centavos emprestados para poder pagar o banheiro. Porque vai ser um terror. Eu devia ter usado um exemplo com chope, né? Era mais Então, compreendo que a dinâmica da moeda é uma mistura de quantidade com velocidade. É isso? Quantidade e velocidade. Então, essas duas coisas juntas, dar fórmulas matemáticas para saber que isso é que fazem
a movimentação da economia. Quando a moeda ela enlouquece e torna-se um assunto individual, né, então o que acontece é que ela vai se despregando do mundo real. Então, hoje, se você pegasse e saísse para realizar, né, toda a moeda que existe no mundo, comprando coisas, não haveria coisas para pagar, não haveria uma inflação tão estúpida, porque não é tão estúpida, porque a inflação realmente é isso, né? A inflação, rigorosamente falando, é uma disparidade entre, uma desproporção entre a oferta e a demanda, a demanda de dinheiro. Então, como haveria muita gente querendo comprar automóvel, o que você faria? O vendedor de automóvel aumentaria o preço até expulsar os mais pobres. Então, o que você tem, na verdade, ao deixar a moeda enlouquecer, você tem uma situação potencialmente desastrosa e imensa, que é uma bolha financeira que uma hora ou outra vai explodir. O caso da depressão, né? Foi isso. A depressão de 29 foi isso. A depressão... Temos dinheiro desde a guerra, desde o pagamento do financiamento da guerra. Mas a depressão de 29 não era o contrário. Não valiam aquilo. É que era o contrário na prática, no sistema econômico, era assim. Você teve uma crise de confiança na Bolsa, né, porque o que aconteceu é que foram descobertas empresas que não existiam com ações da Bolsa, aí criou uma desconfiança generalizada sobre a qualidade das ações da Bolsa, e aí então as empresas pararam de se capitalizar e começam a não ter mais capacidade de vender. E na verdade as empresas estavam todas lá, mas o que acontecia é que o dinheiro foi sumindo. O dinheiro foi desaparecendo porque o dinheiro foi para coisas concretas, reais, e aí então não dá para vender para ninguém nada, porque ninguém comprava. Como você não tem para quem vender, você demite os seus funcionários, uma parte, um comentário. Esses que foram para a rua não tem mais dinheiro para comprar nada, então eles diminuem ainda mais a demanda. E você vai então criando uma espécie de buraco no qual você se mete, porque quanto menos consumidores tem, mais desempregados tem e, portanto, menos dinheiro tem. E até que chegou numa hora em que estavam todos os produtos aí à vista, com preços baixos, mas não havia ninguém que tivesse dinheiro para comprá-los. É o contrário da inflação, mas é uma situação muito pior que a inflação. Aí o Lord Keynes deu uma sugestão muito inteligente, que era o seguinte: você pega metade dos empregados e paga para abrir um buraco, e paga a outra metade para fechar. Aí paga a primeira metade para abrir e a outra para fechar. Porque você tinha que dar dinheiro na mão das pessoas, mas não podia ser dinheiro produtivo. Porque se você fabricasse mais bicicletas, só piorava a situação. Então tinha que dar de presente mesmo dinheiro para o pessoal poder sair comprando de novo. Daí como se começa a comprar, o comerciante vendeu, encomenda para a fábrica recontrata todo mundo e começa o ciclo virtuoso. Então é essa situação, né? Mas o que é no mundo hoje é o contrário. Você tem uma incapacidade do sistema econômico de representar em bens concretos o volume de dinheiro que tem. E não precisa nem aumentar o volume, basta que aumente a velocidade, como eu mostrei com o exemplo do Fábio. Se começar a ver uma espécie de desconfiança da liquidez do dólar, então todo mundo vai se livrar dos dólares e vai pegar euros ou ouro, né? Se o euro também está sob suspeita. Então o que acontece nesse momento no mundo é que se houver uma crise de confiança generalizada, explode o dinheiro, explode o sistema financeiro internacional, ninguém mais paga ninguém. Quer dizer, o sistema financeiro vai derreter. É uma potência real nesse momento, porque o que acontece é que o dinheiro se transformou numa coisa absolutamente autônoma. Não tinha isso no tempo que o dinheiro representava um metal, um padrão ouro, até pouco tempo. Tá? E hoje o dinheiro não pensa nada, ele é apenas uma garantia fiduciária. O governo diz que vale. Mas as pessoas têm até um limite acreditam no governo, mas não acreditam mais. Por que não tem inflação no mundo, então a inflação está baixa? Não tem inflação no mundo porque a globalização impede, porque o sujeito que vai levantar o preço não consegue, porque sempre tem alguém na Coreia, na China, que vai vender uma base com você. Quer dizer, o que aconteceu no mundo moderno foi a destruição da inflação.
A globalização destruiu a possibilidade de inflação. Como é que se levanta preço? Só se você tivesse uma garantia de proteção de mercado. Daí os produtores diriam assim, não, agora nossos pregos são mais caros. Mas o que acontece se alguém fizer isso? No dia seguinte você importa da China, da Coreia, da onde, pela metade do preço. Então, a maior inter-relação internacional de mercadorias impossibilita o aumento de preço, de modo discricionário. Agora, existem aumentos de preços que não são inflacionários tecnicamente. Quando a jada e os tomates queimam, você não pode chamar o aumento de tomate de inflação, porque, na verdade, isso não é aumento de inflação, é aumento de preço de tomate. Entendeu a diferença? A inflação é um fenômeno monetário. Tá? É uma doença da moeda. É um excesso de moeda. Isso é inflação, excesso de moeda. Não tem a ver com o fato de que agora não tem mais tomate, porque queimou. Então, você tem que expurgar do índice inflacionário a justiça, expurgar essas oscilações dos preços, tanto para baixo quanto para cima, de determinados produtos que compõem aquelas cestas teóricas que você investiga para calcular a inflação. Como é que calcula a inflação? Você baliza um determinado, uma cesta de consumo, né? E acompanha todo mês aquela cesta. Aí tem 30 maneiras de fazer isso. No Brasil tem 30 aí critérios para medir a inflação. IGPM, tem IGP, tem tudo quanto é coisa, IPA, tem tudo quanto é. Cada um tem um critério diferente. Um mede no dia 1º, no dia 15, no dia 30, um que de primeiro é igual. O outro mede só o consumo da classe média. Rigorosamente falando, cada pessoa tem um índice inflacionário diferente. Então, se você só consome produtos importados e há um aumento do dólar vertiginoso, a sua inflação ficou alta. Então, cada um tem a sua inflação pessoal, mas não dá para você governar o Brasil assim. Então, tem que ter índices aí que são, digamos, consensualmente coletivos. Então, esse é o problema. Quer dizer, a moeda ela tem uma utilidade que a Aristóteles não era capaz de ver naquela época, né? Ela tem uma utilidade de ajudar a economia a funcionar com mais eficiência, ela aumenta a eficiência da economia, mas ela não pode se transformar numa coisa autônoma, como acontece hoje, em que todo o dinheiro que está nas bolsas de mercadorias, que teoricamente correspondem... Vocês compreendem como é que funciona uma bolsa de mercadorias? É assim, hoje um saco de soja, vamos imaginar que deve estar alguma coisa como R$45, um pouco menos, né? 12 dólares, deve dar R$30. Então, eu chego aqui com ele e eu digo, vamos fazer uma aposta? Então, eu aposto com você que vai estar R$50 daqui a tanto tempo, e você aposta ao contrário. Então, nós dois fazemos uma aposta, e toda vez e quando chegar lá naquele dia, a gente vê quem ganhou, e daí quem ganhou paga por outra diferença. E toda vez que vai ficando mais perto de um do outro, cada um tem que casar um pouquinho de dinheiro, que é a tal da margem. Então, se eu for pegar todos os contratos de mercadoria, todos os futuros em geral, são todos lastreados no mercado físico de soja, por exemplo. Se eu for pegar todos os contratos e executar, não tem soja para entregar. Quer dizer, dali a 2 meses, quando a gente chegou na data que nós marcamos, eu não vou comprar soja e entregar para ele. Entendeu? Comprar soja cara e vender para ele barato, que é o que aconteceria, né? Eu não vou fazer isso, eu vou pagar para ele a diferença só. Eu pago só a diferença financeira. Por exemplo, eu apostei que ia estar 50, ele apostou que ia estar 35. Então, o que eu tenho que fazer? Já que ele ganhou, eu tenho que dar os 15 de diferença para ele, porque ele ganhou. Mas eu não vou dar em soja, eu vou dar um cheque para você da diferença. Entendeu? Então, os contratos de produtos agrícolas não têm correspondência física. Se eu fosse executar todo mundo, o preço da soja ia para $1.000, porque teria muita gente demandando. Esse descolamento do mundo econômico, financeiro, do mundo econômico real, que é o único que o Aristóteles aceita como verdadeiro, é o mal de você produzir esse desenfreado, essa especulação desenfreada, que também é a obra dos protestantes holandeses, alemães e americanos. Que é a usura. Que a usura é um termo que é antigamente aplicado à ideia de emprestar a juros, né?
Mas o que Aristóteles está aqui chamando de usura é tanto a ideia de prestar juros como especular com mercadoria. As duas coisas são chamadas de usura aqui. Ou seja, é quando você faz o dinheiro gerar dinheiro. O mundo econômico puro para Aristóteles é um mundo em que você procura produzir. O que é o mundo econômico de Aristóteles? É o mundo sujeito que levanta de manhã, vai lá e ordena as vacas. Entendeu? Então você está usando a possibilidade desse animal para sustentar sua família. E o mundo que ele condena é do sujeito que aperta botões e especula usando dinheiro para gerar dinheiro e fica rico fazendo isso. Pois ele acha que há uma diferença de valor moral entre as duas coisas. Então, é claro que ele não tem 100% de razão, né? Porque há um aspecto positivo nisso. Só que ele tenta fazer, o mérito do Aristóteles é nos mostrar a diferença. Talvez a gente nem sempre perceba com clareza. Essa diferença é importante. Como ele chegou às mesmas conclusões do Adam Smith? É isso mesmo, porque o Adam Smith é o sujeito aristotélico. Esse que é o problema, né? Quer dizer, o Adam Smith chega às mesmas conclusões. Percebam aí, então, como o capitalismo, no fundo, depende de um esquema ético. Porque o Aristóteles está aqui, na verdade, nos falando de um esquema ético, e não de um esquema econômico puro e simples. Então, não há capitalismo que gere esse próprio. O capitalismo só funciona porque existem esquemas morais que estão acima dele. Ou não estão, né? Quer dizer, quando não estão, fica essa bagunça, por exemplo, que tem aqui no Brasil. Então. Já viu aquele documentário da Enron? Cara, os mais espertos da sala, que mostra a falência da Enron, que era só vivendo de ilusão, aumentar o valor da bolsa, ilusão. Mas ali, que ali havia uma coisa chamada cobiça, que consiste em você falsificar o balanço. Né? Que ali é outro fenômeno, aí é crime puro e simples. Você inventa, manipula a contabilidade, né? Até porque o problema é que esse pessoal recebe bônus pelo desempenho. Então, qual é o sentido que tem de você criar um balanço com juro modesto, um lucro modesto? Você faz o quê? Você manipula tipicamente as contas diferidas, as contas de investimento, você faz de conta que, entendeu? Uma certa despesa que baixaria muito lucro é diferida em 20 anos. E eles, quando eles controlavam a energia, eles geravam apagões para aumentar o valor. Mas aí está falando de crime, cobiça, né? Cobiça criminosa. Bom, então, continuamos, pessoal, na página 45. Você acabou o biscoito? Acabou o biscoito. Bom, então... Eu tenho esse filme aí, eu indico, sabe? Serve como... Não, você ficar esperto, distinguir quem as pessoas, às vezes as pessoas... Eu mesma vi algumas pessoas que já passaram na minha vida naquele filme lá, tá? Foi uma lição. Eu tenho esse filme, se alguém quiser, eu me interesso. Vale a pena. É um documentário. Muito bom. Não é o Michael Moore, não, né? Não. Então, eu só queria, Alexandre, para o seu registro, esse Diversos Espécies de Cidadãos é o livro 3º, capítulo 3º. Então vamos. Tá. Então, as diversas espécies de cidadão. Resta ainda uma dúvida sobre o tipo de cidadão. Apenas são os verdadeiros cidadãos os que são admitidos nas funções públicas. Ou essa qualidade pode convir aos operários? Por operários entendam aqui trabalhadores, artífices, servos, todos aqueles que trabalham no fim. Tá? Se os contatos entre os cidadãos têm lhes conferido aos cargos, essa prerrogativa não será mais o caráter distintivo do cidadão. Se você considera cidadão, mas não dá cargo, então o cidadão não é mais aquilo que tinha antes, que era poder ter cargos. Mudou o conceito. Se não contarmos os classes formaremos, não são nem estrangeiros, nem naturalizados. Classificá-lo-emos da mesma forma. Não haveria inconveniente. É assim que excluímos os escravos e os libertos do número dos cidadãos. Pois não se deve julgar quem seja cidadão
todos aqueles de que a cidade não pode prescindir. Quanto a essa denominação, distinguiremos até entre as crianças e os homens adultos. Esses são cidadãos pura e simplesmente. Aqueles não o são, senão em esperança ou imperfeitamente. Antigamente, entre alguns povos, o artesão e o operário estavam no mesmo pé que o escravo e o estrangeiro. Ainda acontece o mesmo atualmente em muitos lugares, e jamais um Estado bem constituído fará de um artesão um cidadão. Caso isso ocorra, pelo menos não devemos esperar dele o civismo de que falaremos. Essa virtude não se encontra em toda parte. Ela supõe um homem não apenas livre, mas cuja existência não o faça precisar dedicar-se ao trabalho serviço. Ora, que diferença há entre os artesãos ou outros mercenários e os escravos, a não ser que esses pertencem a um particular e aqueles ao público? Por pouco que prestemos atenção a ela, esta verdade se manifestará. O desenvolvimento só pode torná-la mais evidente. Isso é uma coisa muito importante, porque ele está dizendo o seguinte, que você não deve dar o poder para o pessoal do dinheiro, o pessoal da economia. Como ele não fala em termos de casta, fica um pouquinho assim estranho. Mas quando você conhece o sistema das castas, você entende que a primeira casta é brahmana, que em cima que tem por missão orientar os outros. A segunda casta é a casta política, a casta, digamos, guerreira, né, na tradução da palavra kshatriya. E essa é a casta do governante em si. A terceira casta é a casta do vaishya, que é o que nós chamaremos hoje de empresário. Isso, no fundo, se a gente quiser falar em termos mais simples, a terceira casta é a casta burguesa, no sentido que a palavra burguesia tem de legítimo, né? O burguês é um sujeito cuja existência é voltada para uma aquisição de um patrimônio. É isso que configura a mente burguesa. O burguês é alguém cuja vida é pautada por quê? A primeira casta não é pautada por isso. A primeira casta quer atingir alguma coisa que não está nesse mundo. A verdade, o esclarecimento dos fatos. A segunda casta não quer também atingir patrimônio, não, pelo menos não primariamente. A segunda casta quer atingir o quê? Ela quer o poder puro e simples. É o que acontece com o rei Lear. Quando você quer entender a segunda casta, entenda o rei Lear. O rei Lear só se rebela contra os desaforos que ele fazem quando ele perde o exército. Não, aquele exércitozinho Brancaleone, né, que não tinha 100 cavaleiros. E a terceira casta não. A vida da terceira casta é uma vida aquisitiva. O sujeito tem o que pauta o sucesso da terceira casta, que é a casta burguesa. É eu ter uma casa bacana num lugar assim que seja dificultado, ter um automóvel mais ou menos bem, botar os filhos num colégio que tenha aí um certo prestígio, né? Ter aí um telefone mais ou menos moderno, usar uma roupa de grife, ser visto no shopping center, almoçar no McDonald's, coisas desse gênero. Isso, eu digo isso assim, sem nenhuma crítica, eu acho que é absolutamente imprescindível que existam pessoas assim, senão o mundo não se organiza economicamente. Mas o que Aristóteles está dizendo é que não dá para você mandar esse sujeito governar o país. Vocês estão entendendo essa diferença? Quer dizer, o artífice, o artesão, o sujeito que tem... Porque no tempo de Aristóteles, quem é a burguesia? Não há burguesia, não há um pedaço da população que é produtora. O que há são esses fazedores de tapete, fazedores de não sei o quê, o sapateiro, né? O fulano que faz instrumentos musicais, o fulano que vai lá limpar o estábulo, o outro que cuida do cavalo. Então há um mercado de prestação de serviços que são, digamos, os proto-burgueses da época. Então, esses proto-burgueses ficaram super burgueses no mundo moderno. Não é isso? Então, o que é o George Soros? É esse fulano. É esse pessoal da Enron. O pessoal da Enron não pode governar os Estados Unidos, entendeu? Que eles fiquem ricos está muito bem. Não há nenhum problema nisso. Podem até trapacear um pouco, pode. Não tem problema. Que eles produzam a melhor energia entre eles, ótimo. Então, a primeira coisa que tem que fazer é deixar os sujeitos trabalharem, porque eles acabam sempre beneficiando o conjunto. Mas o Bush estava por trás disso.
Do Enron? Bom, eu não sei, porque não sei, tem que ver a história lá como é que é, né? Mas o que acontece é que essa gente que tem essa... Veja bem, como é que é a ética da pequena burguesia? É essa ética que fica aí brigando por corrupção. Vocês acham que o Jader Barbari, que é o cara da segunda casta, tem alguma possibilidade de impressionar com um discurso de somos contra a corrupção, pela honestidade? Não dão a mínima para isso, porque a segunda casta acha absolutamente infantil e ridículo as pretensões moralizantes da terceira. Então você não pode botar a burguesia para governar o país, porque a burguesia tem uma visão pragmática, dinheirista da vida, uma visão patrimonial da vida. E você não pode dirigir o país como se fosse uma empresa, porque não é assim que funciona. O país é muito mais complexo do que isso. Então, quando o Aristóteles diz que não é para você botar, que não se deve colocar o artífice no mundo político, né? Porque para ser cidadão está no mundo político. Ele está dizendo isso em outras palavras, que você não pode, e na época dele os artífices eram pouquíssimas pessoas. Então, no panorama atual, em que a burguesia é muito maior, e você, tocando em miúdos, você não pode entregar o governo do Brasil para a terceira casta, do país para a terceira casta. Não pode, porque a terceira casta, ela é quase a quarta. A terceira casta lida com assuntos da matéria. A terceira casta tem só uma abordagem material, porque o que é que faz sentido? A casta é determinada quando você pergunta assim, o que é real para você? Para a quarta casta, o real é o corpo, só o corpo que a pessoa tem. Eu estou aqui vivo, eu quero continuar vivo, quero subir o salário. A terceira casta acha que o que é real são as coisas. Então, a terceira casta é aquele negócio, o sujeito dono de uma editora, para ele tanto faz fazer para ele tanto faz vender um livro de Umbanda como uma Bíblia. Não tem diferença nenhuma. Ele vende o que as pessoas compram, entendeu? Ele não acha que tenha nenhum problema com isso. Quando você encontra um empresário que faz o contrário, é só esse maluco do Chaim, que resolveu não vender o livro da Zélia, porque eu acho que ela pegou o dinheiro dele, né? Ele ficou curioso. Mas é só um ato assim, de pirotecnia, né, de midiática, porque no fundo, sempre terá um empresário para tudo, para a carne humana, para a gente, para qualquer coisa. Né? Então, você jogar o poder no país, nas classes trabalhadoras, tanto a quarta quanto a terceira, você está cometendo um erro extraordinário, porque eles são ligados à matéria. Não é isso? Então, os Vedas dizem assim, no final do ciclo atual, no Kali Yuga, as pessoas terão filhos para comê-las em churrasco. Que é mais ou menos o que acontece aí na prática. A ideia de que tudo pode ser comercializado, que não há nenhum limite moral para nada. Por exemplo, eu posso fazer clones de pessoas. Mas eu não posso fazer um clone de pessoa de modo nenhum, porque isso é a maior prioridade do mundo. Você não tem o direito de inventar alguém que não tem pai nem mãe, alguém que não existe, que não tem referência histórica. Pois é absolutamente imoral fabricar um clone de uma pessoa. No entanto, sob o ponto de vista comercial, pode ser um bom negócio. Então, se você coloca a terceira casta, que é aquilo que moderadamente representa aqui o artesão da história, no poder, você vai acabar de cavar a sepultura da sociedade. Eles não podem assumir o poder. A terceira casta está quase na quarta, quer dizer, são as duas castas de baixo que lidam com a matéria. E a sociedade só pode ser governada com quem consegue estar acima disso, que lida com outras coisas. Então, a classe política é melhor para a sociedade do que a classe empresarial como governante, toda a vida. E o Antônio Emílio de Moraes é muito falante de sabichão, mas ele gosta muito de ter monopólio e oligopólio. Então, ele fica lá fazendo na Folha de São Paulo, dando lição de moral em todo mundo, mas ele é só um monopolista. Mas mesa de PUC. Tá certo. Tem lá... Aí é populismo. Aí é demagogia, né? Já é fácil de demagogia. Entendeu? Então, não é para botar o poder na terceira casta. É isso que Aristóteles está nos contando aqui. Porque isso não funciona, porque você não pode botar o poder social na matéria. A matéria é quantidade, como diz o René Guénon.
Você tem que botar o poder social onde há qualidade, e não na quantidade. E isso não implica em nenhum minuto em desvalorizar a casta burguesa. Eu estou aqui insistindo que ela merece toda a admiração, todo o apoio, porque é dela que virá a solução econômica para o mundo. Ela só não pode estar no trono. Compreenderam? É isso que ele está nos dizendo aqui em outras palavras. Bom, já dissemos que há várias espécies de constituição e de governo. Há, certamente, portanto, vários tipos de cidadãos, sobretudo entre os que chamamos de súditos. Que são das monarquias, né? Existem constituições pelas quais os operários e os mercenários devem ser cidadãos, mas existem outras pelas quais isso é impossível. Por exemplo, na aristocracia, se é que ela existe, assim como em qualquer outro estado em que se honre o mérito e a virtude. A aristocracia significa o governo do meritório, não significa o governo do rico. Então, o que é Aristos? Aristos é excelente. Então, o que é a aristocracia? É um governo em que pessoas, pela sua excelência, governam. Existem exemplos de aristocracia no mundo? Existem, muito poucos. Reparem que ele é profundamente cético da existência disso, né? Então, na prática, o que acontece, ele vai nos contar aqui uns 2 dias, é que o que a aristocracia na prática é o governo dos ricos, que é a plutocracia. Então, a sua forma degenerada é a oligarquia que está associada com dinheiro. Então, na verdade, o que Aristóteles fará é nos explicar todos esses métodos de governo, mas, no fundo, com um ceticismo enorme da viabilidade real de coisas como a aristocracia. Porque não, é difícil fazer na prática. Depois vai nos explicar e tende sempre para virar apenas o governo dos ricos. Isso não é mais ou menos o modelo perfeito de Platão lá? E aí, na prática, é uma oligarquia? No caso do Platão, é uma monarquia. Uma monarquia. E não uma aristocracia. É uma aristocracia de um só, do filósofo. Né? Daí vira uma monarquia. O modelo de aristocracia, se você quiser saber o que esses modelos que você encontra na ficção, em que há o conselho dos anciãos. Por exemplo, você ouve a flauta mágica, então o que é o sarastro? O sarastro é o governante lá, que é, por sua vez, o representante do conselho de anciãos. Então, os anciãos são, teoricamente, os nobres, né, os homens experientes, que são, assim, venerados como sábios, é quem dirige. Isso é uma aristocracia. Aqui, o problema é saber como é que você escolhe os aristocratas. E aí, na prática, o aristocrata sempre tem cara de dinheiro, né? No mundo moderno, ficou com cara de gente endinheirada. E gente endinheirada não tem mérito obrigatoriamente só porque é endinheirada. Mas eu estou antecipando o assunto, depois ele vai explicar isso, tá? Então, vamos continuar aqui para a gente conseguir vencer a nossa cota do dia. As obras da virtude são impraticáveis para quem quer que leve uma vida mecânica e mercenária. Você viu, né? Tá. Na oligarquia, em que o bem conhecido como riqueza abre as portas para os melhores cargos, o povo miúdo não é dividido na classe dos cidadãos, mas os artesãos não são incluídos. Eles podem enriquecer e se tornar cidadãos uma vez que tiverem feito fortuna. Em Tebas, o próprio comércio dificulta o acesso à cidadania. Havia uma lei que exigia que, se tivesse fechado a loja e deixado de vender há 10 anos para ser admitido. Viram que coisa extraordinária? Não só você não pode botar nenhum burguês no poder, como se tem que ter pelo menos 10 anos de desburguesamento para poder ser aceito como cidadão. Acontece no Brasil, né? Não, veja, é apenas um exemplo. Como o Aristóteles foi estudar as coisas reais, né? Entendeu? Ele foi estudar uma por uma, né? Uma regra como essa, que é uma regra obviamente draconiana, inaplicável, mas é um reflexo dessa ideia que está por trás dessa afirmativa de Aristóteles, de que o sujeito que está lidando com dinheiro não deve governar. Porque quem está lidando com dinheiro, ele vê os seus interesses econômicos em primeiro lugar e constituirá uma... É isso que você tem hoje nesse negócio chamado economia liberal. Então, o que acontece? Você criou empresas tão grandes e tão estupidamente ricas
tão incrivelmente ricas, tão estupidamente ricas, os milionários. Estava no jornal esse dia, você me disse, né, que no Brasil tem mais de 20 mil milionários do ano passado para eles. Pessoas com mais de 1 milhão em ativos financeiros, quer dizer, dinheiro no caixa, né? Assim, dinheiro líquido, né? No Brasil. Então, você tem uma concentração, um aumento de riqueza tão estúpido com a globalização, que essa gente começa a achar que ela devia ter mais poder. E é aí que você faz a sociedade entre o dinheiro e o político malandro, que é essa conversa do Banco Itaú elogiar o Lula. Porque o Banco Itaú vê o Lula como sendo um garantidor do lucro dele. Então, não é que o Banco Itaú inventou o Lula, é que o Lula inventou o Banco Itaú, ele não sabe. Porque o Banco Itaú não sabe que ele é só um porquinho que está sendo engordado para ser comido no Natal do ano que vem. Entendeu? Então, no fundo, é a abordagem fabiana que foi inventada, e esses milionários, todos em dinheiro, começam a ingenuamente acreditar que eles é que vão mandar, e que eles têm poder de mandar no Estado, quando na verdade eles são apenas massa de manobras, e vão descobrir isso um dia. Mas o entusiasmo dessa gente pelos governos, quaisquer que sejam, veja, para o dinheiro, tanto faz o governo que tem lá. Tanto faz se é socialista, capitalista. O dinheiro não tem preocupação com o sistema político. Porque o dinheiro está abaixo do sistema político. Então ele vai adaptar o que tiver. Né? Então essa atitude é uma prova de que você não deve dar o poder para a burguesia. Não é a burguesia que tem que liderar. Você tem que liderar o Brasil com gente do mundo político que tenha sido formada e instrumentada pelos melhores brancos. Esse é o único jeito de fazer. Então, por que é que os países desenvolvidos são assim? Porque você tem uma elite brahmana de primeiríssima qualidade e você tem uma elite política que foi estudar com ela. Então, existe um livro chamado Preparing for Power, em que o autor defende a tese de que toda a elite americana, seja ela de qual for o âmbito, for política, econômica, o que quer que seja, é formada em 200 escolas médias. Só isso, tem 200 colégios que não são como high schools, são colégios internos, tempo integral, e que o moleque chega lá com 16 anos e vai ler Platão, Aristóteles, Heródoto, Tucídides, mas não vai fazer o que nós fazemos aqui 8 horas por dia durante 4 anos. Um moleque de 16 anos. E esse sujeito, quando sai, vai ser presidente da General Motors, vai ser não sei o quê, vai ser juiz da Suprema Corte, vai ser essas coisas todas. Nenhum país que deu certo imaginou que pudesse produzir um sucesso social com base na economia. A ideia da economia é sempre mais baixa. Isso está aqui antes também, vamos ver daqui a 5 minutos. Então, você tem que preparar a elite política com a melhor formação bramânica possível. Então, não é que o político vai ser brahmane. O político nunca é brahmane. Mas ele vai ser, de alguma maneira, arrumado, né? Vai ser desenhado pelo brahmane. E aí, quando você faz isso, por exemplo, eu contei para vocês que quando o Clinton elegeu, a primeira coisa que fez, no primeiro governo, foi fazer um discurso de 1h30 em homenagem a Carroll Quigley. E o Carroll Quigley, que era professor dele na Universidade de Princeton, falou assim: Clinton, eu vou ensinar para você agora o que é esse negócio de política. E aí é que você faz os grandes, aí o nível sobe muito, né? Mas por que os brahmanes não podem governar? Porque o brahmane não pode governar, porque o brahmane depende, a credibilidade do brahmane, o brahmane só funciona, a autoridade do brahmane só é autoridade se ela for voluntária e espontânea. Você tem que querer acreditar no sujeito e acreditar no que você quer. E o governante, a raiz da autoridade do governante é a violência possível que ele pode fazer contra você. Então, não pode ter o rei filósofo e o brahmane não pode governar, porque você nunca saberá se o estão obedecendo porque o respeitam ou porque o temem. E essas são duas funções incompatíveis uma com a outra. E é por isso que é preciso deixar os políticos governarem e os brahmanes precisam melhorar os políticos. Ele também não tem vocação para isso. Tudo
começa de cima para baixo. Então, o ano passado eu fiz uma... O poder eclesiástico pode ajudar Ué, nesse esclarecimento. se eles cristianizassem de verdade os brasileiros, os políticos que saem da sociedade brasileira, já por serem cristãos, só por isso já seriam muito melhores. Quer dizer, você já teriam já determinados constrangimentos morais, teriam, por exemplo, não, uma coisa como determinadas leis nem entrariam em cogitação, porque seria completamente inútil lidar com elas. Então, o problema do Brasil é a baixa cristianização, é a baixa formação da elite. Ou seja, só tem um jeito de melhorar o Brasil, que é melhorar a elite. O resto é tudo bobagem, tudo besteira. Não tem nada aqui. Melhorar a taxa de juros melhora conjunturalmente. O Brasil só melhora se a gente produzir uma elite muito melhor. E para produzir uma elite muito melhor, nós temos que melhorar imensamente a qualidade dos brahmanes. Logo, no final das contas, no frigir dos ovos, toda a culpa acaba sendo da URSS. Em última análise, é verdade. É isso mesmo. Quer dizer, fica sendo dessa multidão de picaretas chamadas intelectuais no Brasil, que não leram livro nenhum, e se metem por aí a fazer cabeça dos outros. Não é picareta da USP, é o complexo sindical do custo. É isso mesmo. Então, vamos lá. Existem, em compensação, outros estados em que a lei atrai os estrangeiros pela perspectiva dos direitos de cidadania, pelo menos para seus filhos. Em certas democracias, por exemplo, basta para ser um cidadão ter nascido de uma mãe do lugar. Em outros lugares, por falta de cidadãos legítimos, os bastardos são admitidos como tais. Aqui essa palavra está absolutamente errada, porque bastardo é aquele que é filho de pai desconhecido. Mas aqui o que ele está querendo dizer é que é filho de mãe que não é da terra. Entendeu? Então não é bastardo, é filho de estrangeiro. Entenderam? Tá? É o filho de uma mãe que não nasceu ali. Então, chamar de bastardo, isso é uma maneira bastarda de empregar a palavra bastardo. Bom, a falta de homens força a usar desses recursos. Mas, quando a população chega à sua justa quantidade, pouco a pouco se despende. Primeiro as crianças nascidas de mãe ou de pai escravo. Depois os que só se ligam à pátria pela mãe. E então só se reconhecem como cidadãos os que foram gerados por dois compatriotas. Por que no Brasil, todo quanto é gerente de recursos humanos, coloca no jornal que para ser centralista tem que ter curso de segundo grau? Porque tem tanta gente querendo ser assessorista que você tem que criar algum obstáculo. Então, se continuar assim, daqui a pouquinho tem que ter pós-graduação no ITA para você ser assessorista. Então, os departamentos de recursos humanos inventam essa bobagem, porque para ser assessorista não precisa saber nem nada, basta saber os números, qualquer analfabeto sabe os números. Então, ficam inventando esses obstáculos absurdos apenas a título de facilitar o processo de mandar a maioria embora. É a mesma coisa aqui. Se não tem gente vivendo ali, você aceita todo mundo cidadão. Você está com muita população, não, tem que ser filho de pai e mãe da terra nas últimas 32 gerações. É igual aquele negócio do boteco, né? Só fazemos teatro para pessoas com mais de 80 anos que veio em companhia do pai e da mãe. Tem isso nos botecos, tem essa plaquinha separada. Boteco vagabundo, né? Boteco vagabundo, né? Bem vagabundo. Mas bem frequentado. Olha, cara, continua. Resulta de tudo isso que há várias espécies de cidadãos, mas os verdadeiros são apenas os que participam dos cargos. Quando Homero fala de um fugitivo ou de um vagabundo, ele é pela exclusão dos cargos públicos que é ou característico. Tratados sem nenhum respeito, excluídos da cidade. Aí tem uma continuação que ele não fez, como um estrangeiro desonrado. Como um estrangeiro desonrado. Que ele não traduziu aqui, mas está nos outros textos. Tá. Quem quer que não participe dela, com efeito, é como um estrangeiro que acaba de chegar. Ele parafraseou o Homero agora, né? Que eu não tinha colocado, parafraseou agora. Se em algum lugar escondem essa distinção,
fechando os olhos sobre os domiciliados que usurpam a qualidade de cidadão, é para iludir e disfarçar sua malignidade. Iludir quem? Os habitantes. Para iludir os habitantes da cidade e disfarçar a malignidade de quem? Dos domiciliados indevidos. As virtudes que fazem o cidadão e o homem dever. Livro 3, capítulo 2, Alexandre. Livro 3, capítulo 2. Não, é que eu estou dizendo para o Alexandre porque esse livro aqui é uma condensação, né, dos textos originais, só para ele saber que como ele tem os dois livros, ele vai acabar depois comparando. Então, as virtudes que fazem o cidadão e o homem de bem. Os objetos que acabamos de tratar levam-nos agora a examinar se as mesmas virtudes fazem o homem de bem e o bom cidadão. E, já que essa questão vale a pena, tentemos tratar um ligeiro pouco das virtudes. Podemos comparar os cidadãos aos marinheiros. Ambos são membros de uma comunidade. Ora, embora os marinheiros tenham funções muito diferentes, um empurrando o remo, outro segurando o leme, um terceiro vigiando a proa, outro desempenhando ou alguma outra função que também tem seu nome, é claro que as tarefas de cada um têm sua virtude própria. Mas sempre há uma que é comum a todos, dado que todos têm por objetivo a segurança da navegação, a qual aspiram e concorrem, cada um à sua maneira. De igual modo, embora as funções do cidadão sejam dessemelhantes, todos trabalham para a conservação de sua comunidade, ou seja, para a salvação do Estado. Por conseguinte, é a esse interesse comum que deve relacionar-se à virtude do cidadão. Interesse está faltando é. Portanto, se há várias espécies de governo, é impossível que as virtudes cívicas e os civismos perfeitos sejam os mesmos em toda parte, ou que eles se confundam com a virtude absoluta, pela qual distinguimos as pessoas novas. É evidente que se pode ser bom cidadão sem possuir virtudes tão eminentes. Então isso é importante, viu? As virtudes que fazem um homem bom não são as virtudes que fazem um bom cidadão. Por quê? Porque se em todos os lugares os cidadãos são diferentes, conforme os diversos formatos e fórmulas, então seria impossível que as virtudes de uma boa pessoa fossem iguais às de um bom cidadão, porque a virtude de um bom homem é sempre a mesma, e é uma só. Entenderam o que ele está dizendo? Que não é possível, portanto, nós acharmos que a virtude de um bom homem é igual a de um bom cidadão. Porque as virtudes dos cidadãos variam conforme o governo, conforme o tipo de Estado que eles têm. E as virtudes de um bom homem não, são sempre as mesmas. Ele fala virtude, ele não está confundindo com habilidade. Ele está falando em arete, no original, em grego, e arete é uma palavra difícil traduzir, porque ela é dessas palavras que tem muitos sentidos. Excelência, mérito, virtude, competência, habilidade. É isso, quer dizer, o que faz você ser bom cidadão não é a mesma coisa que faz você ser um bom homem. O maior exemplo disso tudo é a morte de Sócrates. Porque Sócrates, do ponto de vista da cidadania ateniense, era um mau cidadão, tanto é que foi morto, foi condenado à morte. Ou seja, ele não era bom cidadão, mas era um homem maravilhoso. Compreenderam o que ele está dizendo? Que não há uma equivalência entre essas duas coisas, porque se houvesse todos os sistemas políticos, portanto, todos os esquemas de cidadania teriam de ser os mesmos. E não são, na prática. Jesus Cristo também. Jesus Cristo, do ponto de vista do governo de Israel, né, no governo lá eu não pensei como é que era aquilo lá, juridicamente, da Judéia, era um criminoso. Então, o melhor homem de todos, que se pode imaginar que já existiu, era, ao mesmo tempo, o pior dos judeus. Do ponto de vista da cidadania judaica, ele era o pior homem de todos. Entenderam o que ele está dizendo? Tá. Então, continuamos. Porém, para melhor discutir essa questão, convém situar-nos no melhor governo possível. Veremos, por um lado, que é impossível que o Estado seja composto inteiramente de homens perfeitos. E, por outro lado, que é preciso que cada um execute o melhor possível de suas funções. Uma vez que parece impossível que todos os cidadãos se assemelhem, não pode o mesmo gênero
de virtude fazer o bom cidadão e o homem de Deus. Mas todos devem ser bons cidadãos. É daí que provém a bondade intrínseca do Estado, sem que seja necessário que haja entre todos igualdade de méritos. Olha que coisa maravilhosa que eu vou te dizer. Quer dizer, nós diríamos assim, com um pouco mais de estilo, né? A beleza intrínseca do Estado, da cidade. Quer dizer, qual é a beleza intrínseca da economia de mercado? É assim, você quando vai comprar um sapato, ou quando vai comprar um pacote de pipoca, ou quando manda fazer uma saia, quando vai procurar um dentista, você não está preocupado se o sujeito é atleticano, não é, se o sujeito é maçom, não é, se ele é protestante também tanto faz, não é? Não é isso? Quer dizer, quando o sujeito vai ao dentista, ele não vai porque trata-se de um dentista que torce o mesmo time que ele. Todas essas questões são todas secundárias frente ao fato de que ele é um bom dentista. Isso foi maravilhosamente bem estabelecido por Santo Agostinho, lá pelo ano 400, 300 e pouco, dizia assim, foram brigar com ele porque ele havia mandado fazer um par de sandálias num sapateiro ateu. Então os cristãos foram lá cobrar, pô, mas tem tantos sapateiros que estão aí precisando de sandálias, de trabalho, né? Ele falou assim, olha, a obrigação do sapateiro é fazer bons sapatos. E acabou. Então, o mérito da economia de mercado, a beleza da economia de mercado, é que as escolhas de troca que acontecem nela não são associadas a questões tribais. Né? O que é uma questão tribal moderna? Coxas contra atleticanos, né? Protestantes contra católicos. Essas coisas tribais não interferem no mundo econômico, ou muito pouco, porque há uma espécie de equalização. O dinheiro é um equalizador. Então, o dinheiro não tem time, não tem partido. Não tem... E a mesma coisa acontece aqui na sociedade. Quer dizer, qual é a beleza da sociedade, da cidade? É assim, todo mundo pode ser cidadão, mesmo havendo diferenças de valor moral entre as pessoas. Então, um é uma espécie de delinquente, mais ou menos, né? É quase delinquente, e o outro é quase santo, e esses dois podem ser igualmente cidadãos, independente disso. Mas o sistema político independe do seu valor moral pessoal, que é o que ele está nos contando aqui. O mérito de um homem de bem e o de um bom cidadão são, portanto, coisas distintas. O Estado, aliás, é um composto de partes dessemelhantes, aproximadamente como o animal se compõe da alma e do corpo. A alma de razão e de paixão. A família do homem e da mulher. A casa do senhor e do escravo. Razão e paixão é fundamental entender, é um conceito aristotélico. A alma é composta dos sentimentos, isso que nós sentimos como dor, amor, tristeza, alegria, e do processo racional. Então a alma é uma somatória dessas duas coisas. Tá? Abrangendo o Estado, todas essas partes, e muitas outras de espécies diferentes, não pode haver, portanto, o mesmo gênero de virtudes para um e para outro. Assim, num grupo de dançarinos, é preciso mais talento para o papel do corifeu do que para o decorista. A desigualdade de mérito é, pois, evidente. Aqui está em todas as outras fontes, não fala em dançarinos, mas fala em coristas, porque está falando aqui do coro, o coro do teatro grego. Então, o coro é composto de um corifeu, que é o representante do coro, e dos outros que apenas repetem juntos. Então, aqui nós vamos ter que, na verdade, precisamente, está como coreutas. Então, tire dançarinos e põe coreutas no lugar, que é a tradução melhor, coreutas. No fundo, a ideia é a mesma, mas a tradução aqui está equivocada. Mas não há nenhum lugar em que a virtude do bom cidadão seja a mesma que a do homem de bem. Quando falamos de um bom comandante, entendemos por isso um homem de juízo e de honra. Exigimos, sobretudo, a prudência naquele que governa. Alguns exigem ainda outras qualidades no governante máximo. Vemo-lo pela educação dos filhos de reis, que são criados no adestramento de cavalos e na disciplina militar, que não me ostentem todos esses talentos vulgares, que mostrem ao Estado as virtudes necessárias. Aqui, novamente, uma tradução melhor seria assim: nada de artes sutis comigo, apenas aquilo que é requerido pelo governo.
Então, nada de arte sutis comigo é como pensa o governante. Eu não estou querendo saber nada de filosofia. Eu quero saber o seguinte: como é que se governa? Isso aqui é uma remissão à própria formação que o Aristóteles deu ao Alexandre. Tá? Quando o Aristóteles foi professor de Alexandre, ele ensinou Alexandre a ser governante. Então, ele não ensinou Alexandre a ser filósofo. Se fosse o Platão, que fosse dar aula para Alexandre, ele ia dizer para o Platão: bom, agora vamos entender o que é filosofia. E o Aristóteles está dizendo que fez o contrário, porque esse Alexandre, convenhamos, não tinha nada de filósofo, né? Quer dizer, era um sujeito que achava que tinha que conquistar o mundo. Ele não fica perguntando assim: o que será que é conquistar? Entendeu? Então, enquanto Platão teria dado a Alexandre uma formação de teórico filósofo, para criar um rei filósofo, o Aristóteles está dizendo aqui: olha, ele está referindo-se aqui aos versos do Eurípides, de um fragmento de uma peça perdida, e que o Eurípides fala assim: olha, nada de sutileza, vamos logo ao que interessa ao Estado. Então ele está dizendo que o governante tem que ter uma educação de governante, uma educação especial que não a educação que os outros recebem. É isso que ele está querendo nos dizer aqui. Bom, o que supõe um treinamento particular para as pessoas desse nível? Se entre os altos funcionários, o mesmo método faz o homem de bem e o bom cidadão, se, ademais, a qualidade de súbdito não exclui a de cidadão, a virtude cívica não será, porém, a mesma coisa que chamamos purificamente de mérito. Haverá sinonímia apenas em alguns cidadãos, vale dizer, nos que estão no governo do Estado. Em qualquer outra classe, as qualidades são distintas. Talvez tenha sido isso que fez Jasão dizer: só conheço uma arte e só sei reinar. Esse Jasão era um tirano lá da época, não é o Jasão dos Argonautas, não, tá? Não. Tá? É um tirano da época. E ele diz assim: olha, eu só sei fazer uma coisa que é mandar. É o rei Elias. O rei Elias só sabia fazer uma coisa que é mandar. Então, você destrói a identidade ontológica do sujeito quando você retira o exército dele. Então, o que ele está dizendo, novamente, voltando à teoria das castas, está dizendo que o sujeito que é profundamente, nascido profundamente com uma das castas, ele não consegue sair daquilo. Ele é prisioneiro daquilo como se fosse um destino que ele não controla mais. Continuamos. No entanto, é bom saber igualmente mandar e obedecer. E um cidadão experimentado é aquele que é capaz de ambos os papéis. Suponhamos um homem de bem que só saiba comandar e um cidadão que saiba e outro. Eles não terão o mesmo valor, já que desses diferentes papéis é preciso que o homem destinado ao comando aprenda e seus súditos outro. O cidadão que participa de ambos deve aprendê-los de igual modo e conhecer os diversos tipos de comando. Pois há inicialmente o comando do senhor, que se exerce sobre o que chamamos de empregados necessários. Não é preciso que aquele que o exerce saiba fazer os trabalhos serviços, basta que saiba utilizá-los. Cabe aos seus servidores saber a execução. Assim como há vários tipos de funções de serviço, há também vários tipos de escravos. Entre as pessoas que estão em servidão, é preciso contar os trabalhadores manuais que vivem, como indica seu nome, do trabalho de suas mãos e os artesãos que se ocupam dos ofícios só. Aqui está, hoje, não há correspondência dessa tradução nos outras duas lá, então é como se esse tradutor tivesse inventado o original, né? Essa ideia de sólido. Não há essa ideia de sólido nos outros textos. Então, na verdade está dizendo que o escravo e o artífice, só isso. Então, tire esse sólido fora. Ele está nos atrapalhando e não está nos outros lugares. Assim, em alguns lugares, antigamente, antes que o povo chegasse à extrema licença... Quer dizer, o excesso de direito de voto, né? Direito de voto. Os cargos ou poderes públicos não eram conferidos a esse tipo de gente. Suas ocupações não convêm nem ao homem de bem, nem ao alto funcionário, nem ao bom cidadão,
se não for para o seu uso pessoal, caso ele é ao mesmo tempo senhor e ser. Trabalhos manuais só servem se você for fazer para você mesmo. Tá? Então, fazer a sua própria barba. Para montar a barbearia é uma maneira de você se auto-exilar do mundo político. Porque aí, a partir do momento que você viver do ato de fazer barbas alheias, você agora está na terceira caça, né? Não diz assim, porque ele não fala no uso das caças, e você se tornou incapaz de, em princípio, de exercer os cargos públicos necessários. Mas há um outro tipo de comando que tem por súditos as pessoas livres e de mesma condição. É o que se chama o governo civil. Só se aprende começando por obedecer. Assim, pelo próprio serviço sobre as ordens do IPARCA. IPARCA é comandante de cavalaria, tá? Comandante de cavalaria na Grécia. Se aprende a comandar a cavalaria, servindo sobre o general e os demais oficiais da infantaria. Aprende-se a comandar os diversos graus militares. Existe até uma máxima quanto a isso, que diz que não é possível bem comandar se antes não se estiver obedecido. Ora, esses são dois gêneros diferentes de méritos, e é preciso que um bom cidadão adquira ambos, saiba obedecer e esteja em condições de comandar. Ambos também convêm ao homem de bem, embora de modo diferente, pois a temperança e a justiça diferem até entre pessoas livres, das quais uma é superior e a outra inferior. Por exemplo, entre homem e mulher. Nas outras traduções não há nenhuma menção à inferioridade aqui. Parece ter sido uma contribuição do próprio compilador francês aqui. A coragem de um homem se aproximaria da pusilanimidade. Pusilanimidade é covardia. Se fosse apenas igual a de uma mulher. E a mulher passaria por atrevida se não fosse mais reservada do que um homem em suas palavras. A administração doméstica, em ambos os casos, também deve apresentar alguma diferença, sendo encarregado de comprar, que é o homem, de economizar e de conservar. Tá. Um que é o homem encarregado de comprar, outro que é a mulher de economizar e conservar. É a gestão da casa da mulher. E o homem é que traga o dinheiro de fora. Entendeu? Essa diferença que mantém-se até hoje, né? Porque mesmo quando há casos diversos, são apenas casos acidentais e não normais. O normal é que os homens sustentem a família. O mérito especial do que comanda é a prudência. Na tradução do tradutor inglês é practical wisdom, quer dizer, sabedoria prática, prudência no sentido de discernimento, bom senso, né? Esse é o sentido que tem a palavra prudência aqui. As outras virtudes lhes são comuns como se obedecem. Esses não precisam de prudência, mas sim de confiança e de docilidade. São como os instrumentos, ou então como o fabricante de alaúde. E o homem que comanda é como o executante que os forma. Sabemos agora se as qualidades do homem de bem e do bom cidadão são ou não as mesmas, como elas se assemelham e em que dizem. Então, não são obrigatoriamente as mesmas, exceto naquilo que governam. Porque não é possível governar sem ter os melhores princípios. E é isso que ele está nos dizendo, que por causa disso é preciso ensinar o governante a ter sabedoria, a ter bom senso. E é por isso que o Alexandre Magno precisa ser aluno do Aristóteles. Olha, na minha família, essa é a minha vida. Estou contando outras. Mas as mulheres é que cuidam do dinheiro. Os homens trabalham, né? Levam o dinheiro, né? E não é só a minha família. É por isso que o Aristóteles criou a ideia de sinceridade e de acidentalidade. Então, sinceridade é assim, você tem digamos assim, uma normalidade que de vez em quando sofre modificações. Então, as acidentalidades não modificam a sinceridade, mas são perfeitamente legítimas e acontecem, com certeza absoluta. Então, pessoal, com isso a gente venceu aí a nossa quarta noite. Quase conseguimos o que eu tinha planejado, mas não tem importância, porque quando a gente sai um pouquinho do assunto é benignamente, porque nós não estamos discutindo o futebol nem o Oscar, né? Quando a gente muda de assunto. Tá? Então, então eu queria
convidá-los para voltarem amanhã, nesse mesmo bate local, às 7 horas, para a gente chegar aí até quase a página 100, e vamos aos pouquinhos aí chegando. Eu imagino que a nossa velocidade não esteja sendo impossibilitadora da compreensão. Nós estamos entendendo o texto, né? Então continuamos nesse nosso ritmo aí, que não nos arrependeremos. Então até amanhã, né?